falando dos miótomos, se falando de miótomo, a gente pensa logo em força, né? Então, tem essa classificação que vai de 0 a 5 para falar em força. Então, isso é muito importante lá na emergência. Você chegou, você tem que, pelo menos, descrever qual é o grau de força do paciente, até para o seu colega que vai examinar depois saber se a força melhorou, se diminuiu, se piorou. Então, para poder comparar os examinadores. Então, o paciente que tem um grau 5 de força diz que é uma força muscular normal. O grau 4, ele vence uma resistência, você coloca uma mão resistindo ao movimento e ele vence a sua resistência, mas você percebe que não é uma força normal, mas ele vence resistência. O grau 3, o paciente consegue vencer a gravidade. Tá aqui o membro superior, ele consegue vencer a gravidade, mas se você colocar uma mão fazendo uma pequena resistência, ele não consegue levantar. Isso é grau 3. O grau 2, o paciente não consegue levantar, ou seja, ele não vence a gravidade, ou seja, está aqui no leito, ele consegue fazer movimentos laterais, mas sem vencer a gravidade. O grau 1 é mais difícil de ver na prática, mas são pequenas contrações. O paciente não consegue nem mover de lado, sem gravidade, ele apenas tem contrações na musculatura. Então, você palpa e consegue perceber contrações na musculatura, porém não há movimento daquele músculo. E o grau 0 é a paralisia total. Então, nos miótomos, às vezes é difícil de decorar, mas vamos rever, mas é sempre bom a gente estar sempre revendo, para a gente, quando chegar ao paciente, a gente saber em que nível a gente está lidando, né, do nível medular afetado. Então, se falando em raiz de C5, você pensa em abdução do ombro e flexão do antebraço. C6, você vai fazer a extensão do punho. C7, a extensão do cotovelo. C8, já pensamos em flexão do punho e dos dedos. T1, você pede para o paciente abrir os dedos da mão, justamente porque ele é responsável por fazer a abdução do dedo mínimo. Então, T1. Indo agora para os membros inferiores, né? L2, como L2 inerva o ilho-pessoas, tem a ver com a flexão do quadril, né? Flexão do quadril. O L3 e L4, já que inerva o quadríceps femoral, ele vai ser responsável por fazer a extensão do joelho. L4 isoladamente, você também pode examinar pedindo para o paciente fazer uma inversão do pé. L5, você pede para o paciente fazer a extensão do hálux. E o S1, a flexão plantar do pé. Também é importante a gente pensar nos dermátomos. Quando pensa em dermátomo, a gente pensa em nível sensitivo, né? O nível sensitivo é justamente o último dermátomo no qual ele estará com a sua função sensitiva preservada bilateralmente. Então, você chega para o paciente e você vai ver qual é o nível mais baixo em que está normal a sensibilidade, certo? E daí você descreve sendo o nível sensitivo. Então, vamos falar um pouco dos principais dermátomos que a gente precisa decorar e conhecer para poder examinar o paciente. E já sabendo do dermátomo, sabendo do nível sensitivo, você já consegue fazer uma avaliação diagnóstica já direcionada para aquela alteração. Por exemplo, se tiver um nível sensitivo em T4, você já lança a mão para algum exame tomográfico da região torácica, provavelmente a lesão está aí. Se tiver um nível sensitivo cervical, você tem que investigar a coluna cervical. Então, iniciando aqui C5 ele vai ser responsável pela sensibilidade dessa região aqui do deltoide, lateral do braço. C6, C7, C8 é tranquilo da gente decorar, justamente porque C6 você pensa no polegar, C7 dedo médio e C8 o dedo mínimo, né? C6, C7, C8, fica tranquilo de decorar. O T2, ele vai estar aqui no ápice da axila e já aí começa a ir para o tronco, né? E daí T2 para baixo vai ser bem segmentado no tronco e no abdômen, né? Vai descendo em faixas. E a gente precisa decorar alguns pontos. Por exemplo, o T4 vai estar a nível do mamilo, o T6 a mais ou menos a nível do apêndice cifoide, T10 aqui no umbigo, e T12 na síntese púbica. Falando em membros inferiores, vamos decorar alguns mais importantes, como, por exemplo, L4, que vai estar aqui na parte medial da panturrilha. L5, você pensa aqui no espaço interdigital entre o primeiro e o segundo pododáctilos. S1 na região lateral dos pés, então essa corzinha aqui, lateral dos pés, por inervação de S1. E falando em S4 e S5, você faz o exame da acessibilidade na região perianal.